Começando mais um Segundo Eu Começo podcast, agora esse modelo novinho, seguindo um modelo que a gente fez lá atrás, né, Pedro, de gravar uns vídeos menores, em formatos mais de aula. E a gente resolveu resgatar, que é para ser uma pílula curta, e aí eu falei com o Pedro, isso vai dar merda, vai demorar, não deu outro. Episódio anterior, vai lá dar uma assistida no episódio anterior. Já foram o quê? 32 minutos? 15 a 20. Era pra ser... Vamos ver se eu consigo bater a meta dos 15 a 20 aqui, Pedro. Pessoal, aproveita para curtir, compartilhar, comenta aí se você tiver alguma pergunta, alguma crítica para fazer, chama a gente, vai lá no Instagram, chama a gente no direct, vem bater um papo com a gente. Não, eu já pedi para se inscrever, ativar o sininho. Tudo isso. Eu esqueci o que eu pedi, eu já fiz tudo. Então beleza. Então já vou direto ao ponto aqui para tentar trazer. Eu recebi bastante feedback legal do nosso episódio de abertura do ano, Pedro. E essa coisa de trazer aqui uma informação, uma notícia, um gráfico, como você trouxe aquele negócio da economia e tal, que já está postado nessa altura, até um corte, a gente veio cortando tudo. Então, estamos repetindo o formato, por isso eu resolvi pensar uma dessas notícias que saem na mídia, que são legais. O Peixe já vai projetar aí. Tá na mão aí, Peixe? E beleza. Então, olha só que legal. Quando alguém fala de emagrecimento, Pedro, em geral eu recebo uma pergunta que é o seguinte: qual é o percentual de contribuição do exercício físico? Que eu gosto de falar da atividade física. E aí tem os números mágicos, né? Vamos falar 10%, 20%, 25%. E você já sabe que eu não gosto desses números. Esses números não fazem o menor sentido para mim. Eu acho que para explicar para uma pessoa inicialmente, pode até didaticamente você usar, mas efetivamente, como é que você vai dar um percentual para as coisas que interagem entre si? Se você dorme mal, você treina diferente, você come diferente, você tem um estresse diferente, essas coisas todas vão interagir e no final desembocar aqui, não tem muito segredo. É ruim, é duro, mas a verdade é: você tem que comer menos do que você está gastando para você emagrecer. É óbvio que esse cálculo matemático ele não é simplesmente a quantidade de caloria que entrou versus a quantidade de caloria que você está gastando. Tem uma questão relacionada à absorção, a maneira como o alimento vai ser percebido pelo corpo, né? Como que ele vai ser direcionado a partir do momento que você está fazendo a digestão, se ele é mais direcionado para o acúmulo de gordura, se ele é mais direcionado... Você, por exemplo, você pode ter diferença de 500 a 50 a 500 calorias de excreção nas fezes da mesma quantidade de caloria ingerida. Surreal, 1000%, né? Dependendo da pessoa. Tem gente que vai absorver mais, tem gente que vai absorver menos, por isso que tem um sujeito que emagrece. Isso é um dos motivos que leva algumas pessoas a emagrecerem e outras a não emagrecerem, provavelmente alguma relação com a microbiota, que aliás tem uma nova hipótese da obesidade tratando da microbiota bem interessante, saiu no final do ano passado, já tem algumas reportagens sobre isso também. Então dar um número numa coisa que interage tanto, para mim isso confunde. Aí você fica preocupado, então quanto eu tenho que fazer de exercício? Não, você tem que fazer de tudo de maneira a melhorar o seu estilo de vida e esperar que isso desemboque num processo natural de emagrecimento. Se tudo estiver correndo bem, o emagrecimento ele é uma consequência da alteração do seu comportamento. E aí eu me deparo com um trabalho desse que fala o tipo de exercício que ajuda a diminuir a fome. Esse tipo de coisa é legal ver porque aqui a gente tem a reportagem está baseada nessa pesquisa. Essa é a pesquisa que deu origem a essa publicidade aqui, a essa reportagem. Mas esse é um assunto extremamente investigado. A quantidade de publicação que tem, quando você fala de atividade física e apetite... Esse é novinho, né? Esse é novinho. Outubro de 24, é isso? Isso, final do ano passado, exatamente. E aí, Pedro, é uma quantidade de trabalho publicado, só que quantidade não significa qualidade. É um samba do crioulo doido, assim, os pesquisadores vão para caminhos completamente diferentes. Então, a gente tem uma direção interessante de olhar para a atividade física. Algumas pessoas ainda falam, não, o exercício físico, a atividade física, esquece. O papel dele no emagrecimento é desprezível. Se ele tem
a capacidade de fazer isso talvez não seja tão desprezível assim. Além de outras questões que eu não sei se eu vou abordar aqui hoje, para não ficar com 32 minutos de novo. Mas um dos aspectos do exercício físico provavelmente é nessa ajuda da regulação do apetite. Mas olha como é que está a manchete, que é este tipo de exercício ajuda a diminuir a fome. Como é que o negócio está enviesado? E aí, só para a gente trazer aqui no nosso critério, que a gente sempre tenta, olhar que a coisa não funciona, não é tão simples assim. Esse trabalho especificamente tem um probleminha grave, porque eles olham as respostas hormonais da grelina, a grelina acilada, a grelina não acilada, a grelina total. Efetivamente, aqui para o nosso papo, a grelina acilada é a que vai aumentar a fome, então é o que interessaria. Ele olha o lactato, já tem trabalho mostrando uma relação do lactato como precursor de um hormônio que chama LACFI, que seria também um inibidor de apetite, então o lactato também teria. Isso dá uma discussão, porque é um emaranhado de coisas, então eu vou simplificar, vou me ater aqui ao que eles viram. Eles viram a grelina. E nessa coisa de ver a grelina, eles fizeram 3 situações. Uma situação que a pessoa não faz nenhuma atividade física e faz as avaliações hormonais. Na outra, ela faz um moderado, que é como está aqui. Então, um exercício moderado. Deixa eu ver se eu mexo o mouse aqui. Eu consigo botar o pontinho. Aqui. E aí, tem uma situação de alta intensidade, uma situação onde não faz nada e uma situação de baixa intensidade. Mulheres e homens, um total de 14, sendo 6 mulheres e 8 homens. Espero que eu não esteja trocando, que não sejam 8 mulheres e 6 homens, mas não vai muita diferença para a nossa análise aqui. Nesse período aqui, ele não deixa claro exatamente, você tem que interpretar. Entre 10 e 50 são 40 minutos de exercício intenso, aí volta outro dia para fazer nada e volta outro dia para fazer isso aqui, isso de maneira aleatória, cada sujeito faz numa ordem diferente. Beleza. Exato, certinho. Né? E aí fica olhando durante ali 3 horas para ver as variações hormonais e o que é muito importante, a percepção subjetiva. Se o cara está com fome, se ele está com desejo de comer, se ele está se sentindo mais saciado, se ele está se sentindo mais cheio, como é que está a percepção dele em relação ao apetite como um todo. E aí, então, o que ele viu nesse trabalho, ô Pedro? Ele viu respostas hormonais nas 3 situações que eu falei, né? Uma de alta intensidade, uma de intensidade moderada e controle. E aí, o que ele observa? Que para as mulheres há uma diferença absurda quando a intensidade é alta e quando a intensidade é alta, a grelina baixa. Porém, não há diferença para os homens. Quando ele vai para a fome, olha aí que legal, não tem diferença entre a situação moderada e a situação de alta intensidade. De alta intensidade. E mais, no homem, mesmo com não tendo diferença estatística na grelina, teve ali uma baixa significativa na força, que ele diz também que a diferença não foi significativa. Eu estou falando esse troço todo para dizer o seguinte: apesar da matéria dizer que tem um exercício que estimula a diminuição do apetite, o trabalho efetivamente não viu isso. O que é pior, Pedro, que a gente tem que tomar bastante cuidado, eles não viram a ingestão espontânea de alimento. Se você está pesquisando, cara, não interessa. Aparentemente ele até vê que a alta intensidade teve esse efeito, mas a moderada também. Sim. Não, teve o efeito hormonal. Mas na percepção. Mas aparentemente não teve muita diferença, né? Não, para as mulheres só teve mulheres, absurdo. Só para as mulheres. Para os homens não, mas aí na conclusão vai dizer que teve. Aí quando junta tudo, dá uma diferença significativa no bolo. Olha a confusão que o cara arruma para poder publicar uma resposta positiva e que gera uma matéria que a pessoa vai ler. Alan, então, o exercício físico não faz nada disso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte: tomar cuidado com, isso é uma das nossas propostas, analisar, né, o que a mídia fala para tentar trazer um pouquinho do que seria a realidade. E um trabalho que não, uma pesquisa, Pedro, que não vê a ingestão espontânea de alimento, perde o sentido. Porque já está razoavelmente bem documentado que nem sempre as respostas hormonais, elas andam lado a lado das respostas clínicas, dos desfechos clínicos. Qual é o desfecho clínico de um trabalho como esse? O quanto a pessoa come de comida, se ela tiver liberdade para comer o quanto ela quiser, se ela fizer uma determinada atividade, versus se ela não fizer. E aqui, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado,
as pessoas reportam o apetite que elas estavam no pós-exercício. Sim. Mas não tem... Não tem a comida, não come. Do que ela comeu, né? Não tem. E o que é interessante, Pedro, quando você vai olhar os trabalhos que tem a gestão espontânea, elas caminham melhor com as percepções subjetivas do que com as respostas hormonais. Há uma tendência que tenha um descolamento das respostas hormonais com desfecho clínico, mas as respostas de percepção subjetiva parecem caminhar mais nessa direção. Isso é bastante interessante. Isso é uma interpretação minha, claro, não tem corpo de estudo, na minha visão, para você bater esse martelo, mas é o que eu observo no dia a dia. E uma coisa muito importante, se vocês olharem, tem umas barrinhas ali, umas linhazinhas, que é a linha de variabilidade, com 6 pessoas, com 8 pessoas, olha o tamanho da variação. Ou seja, você tem que olhar qual a resposta que você tem para qual tipo de atividade. E aí, pode acontecer, e eu observo isso na prática, tem pessoas que quando elas fazem atividade física, elas têm aumento da fome. E nessa pesquisa especificamente, ela está dizendo que a alta intensidade diminui a fome, e a baixa intensidade não. Eu que costumo muito treinar em jejum, e quando eu chego na academia com fome, como é que eu faço para diminuir minha fome e treinar força? Eu dou uma corridinha de 3 minutos na esteira moderada. 3 a 5 minutos correndo na esteira, numa intensidade que é baixa para mim, minha fome vai embora e eu vou treinar normalmente. Vai ter gente que vai subir na esteira e vai fazer a mesma coisa. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada ou vai até piorar. Pode se sentir mal, não sei. As respostas são muito individuais. Por isso que a gente tem que olhar para esse negócio de uma maneira um pouco diferente e entender que a atividade física é importante sim na relação com a gestão calórica, mas por um aspecto que é muito relacionado ao que eu falei antes, que eu não ia falar muito, mas tem que falar, que é o da absorção. A maneira como você aproveita o que você come e também, claro, a relação com o gasto energético. Esse trabalho aqui, que é o trabalho de 2015, esse gráfico, ele é bem simplesinho. Você tem ali no eixo Y o consumo energético e no eixo X embaixo inatividade. A atividade é o seguinte, à medida que vai andando para a direita, a pessoa vai se tornando mais ativa. Olha o que acontece com a ingestão calórica num dia. Isso é um corte, Pedro. Você pegar pessoas que fazem pouca atividade física, pessoas que fazem atividade física moderadamente, estamos falando de volume, e pessoas que fazem muita atividade física. Claro que no meio disso tem relações com intensidade também. À medida que vai aumentando a quantidade de atividade física, vamos pensar em atividade física como uma quantidade, que é a multiplicação do volume vezes a intensidade. À medida que você vai aumentando, você vai tendo um aumento do consumo energético. E pelo ponto de vista do déficit, do balanço energético, é óbvio que isso aconteça, porque você precisa equilibrar. Então você tem um aumento do consumo energético quando você tem um aumento do gasto energético. Mais do que normal. O problema é que quando você caminha para a inatividade, você também tem um aumento do consumo energético, que é o que esse autor aí e os seus colaboradores chamam de zona desregulada, quando você está em inatividade, e quando você começa a fazer atividade física, você passa para uma zona mais regulada. O que significa dizer, pessoal, que é mais fácil estar em balanço energético, né, em equilíbrio energético, quando você é ativo fisicamente. Então, essa acho que é a principal mensagem. E tem menos preocupação com intensidade, com volume, e mais preocupação com se tornar ativo. Cara, o que te dá prazer fazer? É dançar? É correr, é fazer treinamento de força, vai fazer aquilo que você consegue aderir mais e num volume que é importante que seja todo dia, mas treinamento de força é bom dividir, então acrescenta alguma coisa que você goste, é para isso aí, os profissionais estão aí para ajudar nesse sentido, mas que faça você ser uma pessoa mais ativa. Tem episódio nosso falando de comportamento sedentário, que a atividade física, independente da sistematizada, independente do que você conhece como exercício físico, caminhar, varrer, lavar louça, tocar um instrumento, tudo isso conta como atividade física e te empurra para uma zona mais regulada. Uma zona mais regulada significa que o seu corpo é mais capaz de perceber a quantidade de alimento que ele precisa ingerir, ele é mais capaz de absorver adequadamente esse alimento, aquela
eficiência energética, acumular menos gordura diante da mesma quantidade. Por isso que não é só um cálculo matemático. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, senão a gente fica longamente falando sobre isso. E eu estou falando de um negócio de 2015, só para terminar de exemplo. Só uma observação, se a gente cortar aqui. É Pode? Impressionante como a ciência mostra consistentemente que não faz muita diferença. E até quando faz, estatisticamente, clinicamente, isso é muito pequeno, mas as pessoas estão sempre buscando a nova atividade mágica, a nova atividade que vai, essa aqui queima mais do que aquela outra, ou é porque eu corro, é porque eu faço crossfit, é porque eu faço spinning, é porque eu faço... É incrível isso. E quando, na verdade, o que mais faz diferença é fazer todo dia, ou quase todo dia, e para fazer isso, você tem que fazer uma atividade que você goste, que a logística seja boa, e é o que as pessoas parecem não se importar com isso. Vai atrás da nova salvação. Né? O santo graal. Impressionante. Da atividade física, sempre preocupado com o gasto energético da atividade, e quando você coloca aí, o que esse gráfico simples, a Bessa está dizendo, é o seguinte, está escrito ali atividade, não está dizendo qual atividade. Não está dizendo se é baixa, se é alta intensidade, se é muito, se é muito, sim, tem que ser muito. Se é muito, mas como que muito é esse? Aí também, aquela história do qualquer coisa serve, é uma discussão que a gente não vai entrar aqui, até porque a gente já discutiu em outros episódios. Mas aí é que tem, até daqui a pouco vamos gravar com o nosso amigo Jota, que ele trouxe o termo pra gente de gestor, como é que é? Gestão de saúde. Gestão de saúde. Aí você vai ter o seu gestor de saúde que vai ajudar a direcionar como melhor aproveitar o seu dia para ser uma pessoa mais ativa. Num episódio como comportamento sedentário, a gente deu um monte de dicas que eu acho que são as dicas mais difíceis de implementar do planeta. Por isso que é importante também a atividade física sistematizada, o exercício, enfim. O que eu quero deixar claro é, procura o que você gosta em primeiro lugar, com quem você gosta, o CrossFit dá show nesse sentido de criar as comunidades. E para entrar numa zona que o seu apetite fique regulado e não desregulado. Porque quando você come uma determinada quantidade de alimento que está numa zona regulada, Pedro, a notícia ruim, quando você para de fazer atividade física, o corpo não entende com diminuição de caloria. Quando você aumenta, ele entende como aumenta. Você aumenta o nível de atividade física, ele entende que tem necessidade de aumentar o consumo calórico. Quando você tira, quando você baixa, quando você fica na zona regulada, você pode gastar menos, gastar mais, desde que você seja ativo ao longo do dia, o corpo tem mais fácil de regular a quantidade que você vai comer. Por isso que é zona regulada. Saiu para a esquerda, foi para a inatividade, para o comportamento sedentário, desregula, meu camarada. E aí você vai comer mais do que você precisa de maneira espontânea. Se juntar isso, que é uma coisa que não dá para separar, mas a gente não vai detalhar, a qualidade dos alimentos que a gente tem disponível hoje em dia, Pedro, aí, a maneira como as pessoas estão comendo, os produtos industrializados aí, a rodo, cheio de açúcar disfarçado, cheio de gordura hidrogenada, gordura vegetal, uma confusão danada que desequilibra toda. Aí isso é um outro assunto. Seguindo aqui, Pedro, só para complementar essa informação, você vê aqui um trabalho lá de 1956, o que eles viram? É um trabalho de corte, que eles verificaram o consumo energético diário de pessoas, a mesma coisa de antes que eu estava falando, só que agora eles vão acrescentar um eixo Z aqui, que é o IMC. E olha o que acontece. Lá na inatividade, com consumo energético, que é menor que o extremo de cá, você tem as pessoas com IMC mais alto. À medida que você vai aumentando o nível de atividade, ainda que você tenha um aumento do consumo energético, você tem as pessoas com IMC mais dentro da faixa considerada normal. Tem uma pesquisa bem recente sobre a classificação do IMC. Tem duas do ano passado, sendo que uma foi ignorada e a outra saiu muito na mídia, agora tem uma terceira. Eu ia trazer esse assunto hoje, Pedro, só que eu mandei e-mail para o autor, já pedi para os universitários, ninguém consegue o artigo para a minha pesquisa. Sem a pesquisa na íntegra, eu não consigo, não dá para ler o resumo e trazer a informação, para a gente poder discutir um pouquinho do IMC. Eu acho até que eu botei aqui, o título da matéria só para dar um exemplo e ficar como spoiler, e eu espero que eu consiga esse trabalho para poder trazer. E aí, agora, fechando mesmo aqui, já quase fechando, olha que interessante. Esse aqui é um trabalho que eu trouxe só para comparar
agora de 2025, que é só um protocolo. Isso acontece às vezes. Os pesquisadores, eles publicam um protocolo do que vai ser investigado. Não tem o resultado, não tem... Só para comparar, esse grupo tem ali a Christine Bilot, que é lá do Laboratório de Leeds, que faz muita pesquisa com o John Blundell, que é a galera que estuda atividade física e apetite. Ela está no meio daí, já dá um alento que a qualidade tende a ser um pouquinho melhor. E aí, se a gente olhar o trabalho dela, o que tem de diferença para o anterior? Em cima, o trabalho que ainda vai ser pesquisado e publicado, embaixo o que eu acabei de falar. Olha ali, num determinado momento, ela tem o ad libitum 1000, ou seja, a pessoa vai comer durante 15 minutos de maneira livre para ver o quanto ela ingere, sendo que um dia ela está fazendo exercício, no outro dia ela não está fazendo exercício, um intervalo aí de aproximadamente 72 horas entre situações, e as pessoas vão ser testadas de manhã e de noite. Então, isso vai ser repetido 4 vezes. E o que é legal, diferente do trabalho anterior, que da reportagem, o trabalho da reportagem foi feito com pessoas que já estão com IMC baixo. Então, ali serviria, se tivesse tudo bonitinho, que não está, serviria como prevenção. Aqui não, o trabalho vai ser com pessoas com sobrepeso e obesidade. Maneiro. E também com diabetes tipo 2. Isso é uma comparação que vai trazer algumas respostas legais em relação à possibilidade de ajuda da atividade física no processo de comer menos e emagrecer. Então, esse aí é o trabalho. E aí, Pedro, se quiser fazer algum comentário... É obrigatório esses esqueminhas nos estudos para você bom demais. identificar, entender o protocolo, né? Às vezes é tão complicado o protocolo. Tu olha um esquema desse e fala, entendi, fez isso aqui antes, fez isso aqui depois, a amostra sanguínea foi nessa hora, a amostra tal, pronto. Tá. Exatamente. Algumas coisas, às vezes, se você não estiver lendo o texto, elas confundem, como ali na intervenção pode parecer que você tem exercício depois controle, mas você leu, você vai para o esquema, você não esquece mais como é que foi a metodologia. Então, no que diz respeito a esse tipo de matéria, vocês veem como é que as coisas são jogadas assim de maneira aleatória. Então, eu não estou dizendo que a atividade física não é importante, muito pelo contrário, só estou dizendo que não precisa ter essa preocupação na matéria, que aqui o tipo de exercício que vai diminuir a sua fome. E a autora, ela dá uma entrevista nessa matéria e fala que diminuiu a grelina. Ok, mas quando você vai para a fome, não teve diferença. E como eu não tenho, os sujeitos não comeram nada, qual foi a resposta? Qual foi o desfecho clínico? A gente não sabe o desfecho clínico. Então, cuidado, mas mantenha-se ativo. Se você não está, passe a ser que, antes de mais nada, é um dos meios mais importantes para a prevenção do ganho de peso e também ajuda no processo de queda do peso, mas lembre que a alimentação, na minha visão, Pedro, ela é preponderante. Total. Se você fizer tudo certo e não se cuidar da alimentação, babau. Por isso que esses números, para mim, eles de percentual de contribuição não fazem muito sentido. E tudo, quando a obesidade é multifatorial, ok. Tudo interage para desembocar onde? Na ingestão de alimento, na ingestão calórica, no consumo alimentar, que vai gerar ou não um superávit e vai fazer você engordar. Ou vai fazer com que você acumule gordura pela qualidade do alimento e tenha um aumento de resposta, um aumento rebote da fome e comece a comer também porque você está engordando. As duas coisas podem acontecer. Essa é a discussão lá das hipóteses da obesidade que eu já trouxe em outros momentos. Então, você engorda porque está comendo e também come porque está engordando. Então, ainda é pior, Pedro, porque é uma retroalimentação. Por isso, e uma retroalimentação pequena, longa. Você não acorda 10 quilos mais gordo de sexta para segunda. Você acorda 2, 3 quilos mais inchado. Como é que você falou? O tempo que você falou? Eu ganho 2 litros. Então, 2 quilos. 2 litros do final de semana. Mas nesse processo, ao longo do tempo, vai trazendo um acúmulo de gordura. Muito bem. E aí, o que eu falei, Pedro? Eu trouxe isso aqui, cara, num espaço de 7 dias, Pedro, eu vi mais de 25 matérias falando sobre isso. Isso dá uma discussão muito legal, porque entra naquela coisa de eu mudo o parâmetro para melhorar o número.
Mas eu preciso ler porque o resumo traz umas observações muito legais. A ideia dos autores é muito pertinente. O que eu acho que é ruim é a maneira como as pessoas querem interpretar. Aí a culpa não é do autor. Ele botou o trabalho lá, ele trouxe a informação. Se você quer, cada um vai interpretar para o seu viés, ok, isso não é problema dele. Então eu espero poder trazer, porque os outros 2 trabalhos que eu falei são, um é desses aqui, eu não vou explicar agora, vai ficar aqui como spoiler, que tem esse quadrinho já sugerindo uma nova maneira de diagnosticar a obesidade, que vai levar em consideração, então, inclusive questões psicológicas, questões funcionais, que não é todo mundo que vai conseguir diagnosticar, então eu vou deixar esse debate para quando eu conseguir o artigo. E esse trabalho, que aí eu trago o que saiu teve muita mídia, e o CRI-CRI-CRI. Esse é o CRI-CRI-CRI. Porque nesse trabalhinho aí, que os caras verificaram é que, olhando pelo percentual de gordura, eles fizeram a avaliação do percentual de gordura e o IMC, e contrapuseram as 2 coisas. E se fosse levar em conta o percentual de gordura, a maioria das pessoas estava subcategorizada. E para acertar o nível de obesidade, ou como um percentual de gordura alto, o IMC deveria sair de 30 e vir para 27. Ou seja, a partir de 27. E é um trabalho feito com um público italiano, então a gente não pode extrapolar para o resto do planeta. E um estudo de cortes cheio dos seus problemas, mas só para fazer pensar, que é aquele estudo que faz pensar. Se eu pegar esse corte, aquelas pessoas que estavam com IMC de 27 para cima já apresentavam um percentual de gordura alterado, em níveis que podem ser considerados níveis de obesidade. Porque o argumento é, o IMC não vê o percentual de gordura. E aí, tem uma coisinha, já fechando mesmo, que é o seguinte. Primeiro, cara, a pessoa quando se olha no espelho, ela sabe que tá passando. Eu acho que o espelho, pô, não tá maluco, né? Cheio de medida na ciência, tu lê um monte de negócio, traz um montão de coisa pra gente e vai falar pra olhar no espelho. Porque quando você olha no espelho, bota uma sunguinha, bota um biquíni, vai pra frente do espelho se você não sabe se você tá mais gordo ou não tá mais gordo, se você não sabe o que tá passando. Sabe? A outra coisa é que o argumento que o IMC não mede é sempre do fisiculturista. Quantos fisiculturistas? Pois é, muito pouco. Né? É uma referência. Aí você vai... Sempre o exemplo é o fisiculturista. Aí eu fico esperando qual vai ser o próximo exemplo. Tem, claro que tem. Tem o nosso amigo Thiago Miranda, que tem um percentual de gordura dele deve ser 3%, comendo bolo, comendo torta, comendo chocolate, que é uma genética que seria o propagador da espécie se nós tivéssemos pressão seletiva. Quando você vai ver o IMC dele, é 26, a última vez que eu calculei com ele, dava 26, sobrepeso. Então é óbvio que o IMC não é a melhor medida. Mas isso é realmente minoria. É óbvio que não é, e eu não vou defender, é óbvio que é importante ter outras medidas, mas também tem que olhar a realidade como ela se apresenta para eu poder ter uma intervenção, um olhar mais epidemiológico para ter um ponto de partida. Lembrando que a ciência ela não é o final da jornada, ela é o início da jornada. Quando a gente pega um artigo como esse que eu acabei de mostrar, o do apetite, que era o assunto de hoje, quando eu olho ali que a grelina baixa, que pô, a mulher sente mais fome, não faz diferença na hora da fome, que não teve resposta no homem, e eu vejo aquela variação toda, aquilo ali é uma informação que eu tenho para eu saber que eu levo um pontinho de partida para quando eu estiver com o meu aluno, lá com o aluno, com o paciente, com o cliente, para cada um aí com a sua categorização, eu saber as possibilidades que tem para a intervenção que vai ter que levar em conta o indivíduo. Essa é a história para mim. A ciência não é o fim da jornada. E para fechar de vez, Pedro, outro spoiler, a gente está tentando trazer uma pessoa para tratar dessa matéria que saiu na Time, que traz a questão das drogas. Ela é uma matéria muito ampla, de 100 páginas, é praticamente um livro que saiu numa publicação de uma revista. Espero que em breve a gente tenha alguém para falar sobre isso aqui. Fica a nossa promessa de buscar para tratar esse assunto que eu acho que é bastante interessante aqui no meu viés de falar da obesidade. Muito bem, Pedro. Maravilha. Eu acho que eu encerrei um pouquinho mais rápido que você. Porra nenhuma, né? Duvido, é isso mesmo. Galera,
Obrigado se você ficou até aqui. Aproveita para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que é bom pra caramba pra gente. E fazer algum comentário e ativar o sininho. Manda pros amigos, não esquece. Importantíssimo. Beleza, Pedrão? Um abraço, galera. Um abraço. Até a próxima.